Bom dia. Eu não vim aqui com outra pretensão senão a de estar junto com vocês. Nesse momento atual da minha vida, esse é o maior prazer. E me livrar um pouco do pastor que eu tenho carregado há tantos anos em cima de mim. E ser simplesmente uma pessoa comum. E esses bate-papos, assim, essas coisas mais informais, eu faço com prazer, e faço com leveza, e faço com alegria. E eu entendo também que é uma forma de contribuição. Pensando especialmente nos pastores, eu não estou criando um problema com os pastores, viu? Mas quando você vai falar algumas coisas especificamente aos pastores, você tem que fazer algumas sinalizações específicas. Como a gente lidou e ouviu falar acerca de várias metodologias de discipulado, todas elas úteis, todas elas ferramentas preciosas, com contribuições decisivas em diferentes momentos, eu queria dizer para vocês que há muitas pessoas sérias querendo projetos sérios, que nunca devemos temer a exigência, nunca devemos temer a cobrança sensata, o acompanhamento responsável, porque há um tipo de pessoas que quer isso, busca isso, e hoje raramente encontra. Há um tipo de pessoa que não paga pouco, que não compra o que é barato. Até pelo seu perfil profissional, e nós queremos alcançar a todos, mas como Paulo também os de influência, eles estão acostumados a grandes desafios. Eles estão acostumados, ninguém chega a ser um executivo ou um empresário bem-sucedido sem uma boa dose de disciplina, compromisso e responsabilidade. E quando eles são envolvidos ou aproximados de qualquer coisa que é meia boca, que não tem esse padrão, eles não ficam ali. Em pouco tempo eles não permanecem. Isso é a experiência da caminhada, não é uma regra científica. Então, não desanime com essa ideia de que se eu apertar, escapa todo mundo. Não é verdade. Às vezes você precisa perder o que você não deveria ter, para não deixar de ganhar o que você não poderia perder. A gente está sempre correndo esse risco, né? Então isso é só uma observação. Há pessoas esperando um projeto sério, dispostos, significativos, desafios para os quais estão prontas a pagar o preço. Eu tenho, não muitos, mas pelo menos uma meia dúzia de homens que está andando a nível de renovo comigo há 25 anos. E estão lá, e multiplicaram, e alcançaram outros, e pagaram para estar. Não é de graça. E então eu queria encorajá-los nesse sentido. Eu tenho estado bem consciente de que uma igreja local, ela sobrevive sem um púlpito brilhante, sem um grande orador. Ela sobrevive sem a melhor banda de louvor. Mas ela não sobrevive sem pastoreio. Quando eu estou me referindo a pastoreio, não estou me referindo àquela figura mitológica, hercúlea, de um homem sobrenatural, como se propôs por tanto tempo. Eu estou me referindo ao ministério pastoral, a pessoa ser cuidada e acompanhada. A igreja não sobrevive sem isso. E muitas vezes é um aspecto que está negligenciado em função de outras coisas que a gente tem. Eu conheço igrejas hoje de relativo porte que elas têm um púlpito muito bom, em termos de palavra. Elas têm uma orquestra, não é uma bandinha. Elas têm recursos tecnológicos, audiovisuais tremendos. E elas têm 2, 3 cultos por dia, em média com 4.000 pessoas. 50% delas não são de lá. Elas vão lá como quem vai a um teatro, como quem vai a um lugar que tem uma boa palavra, tem ar-condicionado, tem a parte musical é grandemente inspiradora. Mas se elas não quiserem ter nenhum tipo de compromisso ali, ninguém vai perturbá-las por isso. Ninguém sabe se elas foram ou se não foram. Ninguém vai telefonar no dia seguinte para dizer que sentimos a sua falta. Isso, nessa época que nós estamos vivendo, é um filão para um segmento de pessoas que está exausta
com aquilo que se chama igreja. E que ela quer simplesmente desfrutar daquelas 2 horas e meia de um culto que para ela preenche o que ela entende que é significativo naquele momento. Mas ela não está frequentando nada, ela não está... Às vezes está dando uma oferta, mas não é aquele contribuinte permanente. E ela está feliz com esse tipo de proposta. Eu acho que... Eu até gostaria de que fosse uma visão errada minha, uma percepção um pouco cética. Mas eu acho que a figura do pastor tradicional, aquele que eu fui, ela está em pleno processo de extinção. Segundo os que estudam o assunto, a porcentagem de estudantes se preparando para o pastorado nos seminários, objetivando pastoreio local, é mínima. Quase não tem mais ninguém. Ou é um trampolim para um outro curso superior, com o reconhecimento da teologia, tudo que no meu tempo não tinha, mas hoje tem. Ou é uma alavanca para um magistério docente. Hoje alguns seminários, à semelhança dos seminários católicos, oferecendo uma graduação paralela em filosofia, que foi uma coisa que a gente dormiu séculos para pensar em fazer. O cara já sai desempregado. Hoje você tem um bacharel em teologia, é um desempregado a mais. Ou você é formado em coisa nenhuma e preparado para fazer coisa alguma. Você é um bacharel em teologia. O catolicismo descobriu isso muito antes de nós, porque o cara se forma em filosofia, não em teologia. Embora o curso de teologia seja parte da grade. Mas ele pode dar aula. Ele pode ser professor no 2º grau e com um pouquinho mais no 3º. Enfim, a figura tradicional, ela se esgotou. Ela se exauriu. Nós nunca tivemos um panorama pastoral, familiar, de identidade pessoal tão caótico como nos dias atuais. E eu não sei como é que nós vamos lidar com isso. É um aprendizado, é uma coisa que só esse senhor, que é o cabeça dessa igreja, que embora tenha os seus membros todos defeituosos, a cabeça é santa. E é ali que fica a nossa fé e a nossa esperança de que ele não perdeu o controle e que ele vai nos dar graça e vai nos dar sabedoria para escrever uma nova página, para enfrentar um novo tempo de ser igreja na realidade que vivemos hoje, no nosso país, da nossa cidade. Eu antevejo nas entrelinhas emergir a figura, não gosto de nenhuma palavra estrangeirada, mas aqui cabe, do personal pastor, do pastor pessoal. Você pode dar o nome que quiser, coach, mentor, discipulador, acompanhador, mas eu mesmo, do patamar da minha limitação, que, como eu disse, não me considero um cara brilhante e acho muito ruim se tornar referência por ser mediano. Porque isso não justifica que nós somos bons. Significa que o demais é muito fraco. Mas já tenho sido procurado. Se eu tivesse 40 anos hoje, eu ia ter um outro filão de ministério, de um perfil que o camarada chega e diz assim: se eu marcar 1 hora ou 1 manhã por mês com você, você me atende, me acompanha? Você não mora em São Paulo? Eu moro, pego um avião em 30 minutos, estou em Curitiba, não tem problema. Eu pago o dia para você. E volto à noite, 1 vez por mês. Quanto custa? Eu fico meio chocado, eu estou velho. Eu falei assim, olha, eu acho que custa tão caro que você não tem dinheiro para pagar. E aí começa com aquela ironiazinha, mas eu disse, e a sua igreja, rapaz? E o seu pastor? Eu sempre respeitei muito isso. Eu nunca recebi homens nas minhas células sem o aval do seu pastor, porque acho que isso é o correto. E aí ele, não, eu não falei que vou sair da minha igreja, nem que vou brigar com o meu pastor, nem que vou deixar de contribuir, eu até atuo lá no ministério, não sei do quê, eu vou seguir. Só que o meu pastor não me pastoreia.
E eu agora não quero mais não ser pastoreado. Eu preciso. Só que o meu pastor, se ele sentar comigo, ele não vai nem entender a terminologia da minha conversa. Ele vive numa bolha. Ele não sabe o que está acontecendo dentro do mundo, dentro da sociedade. Ele só fala em presbitério, em ata, em regimento, em assembleia. O universo dele é muito limitado. Ele é um homem de Deus, sincero, e eu o respeito. Mas ele está totalmente descontextualizado. E eu estou cansado de ouvir os mesmos sermões há 10, 15 anos, sem nenhuma utilidade prática para segunda-feira. Eu não aguento mais. Eu me percebo desligando depois de 5 minutos. E aí eu fico com culpa, porque será que eu não estou valorizando o meu pastor? Será que eu não estou respeitando ele? Vou convidar ele domingo para almoçar lá em casa? Mas não é uma acusação, é uma constatação. Ele não entende a minha linguagem. Ele não sabe o que é o meu dia a dia. Porque na segunda-feira, ele que trabalha muito, que não é preguiçoso, que é um homem dedicado, na segunda-feira ele vai ter folga. Mas eu às 7 horas da manhã vou sair para o trabalho, eu ganho bem, usufruo pouco do que ganho, mas o meu maior problema atual é que eu estou no culto e eu estou pensando nos 7 funcionários que eu vou ter que demitir amanhã de manhã. E que eu não tenho nada do acervo que me tem sido concedido que me dê estrutura para suportar isso. Aí eu falei, olha, acho que se der procurar alguém mais jovem. Eu já estou num patamar que não sei se teria que fazer isso, né? Ele falou, mas o mais jovem eu não quero. Porque o que eu quero realmente é a experiência da vida. E eu estou disposto a pagar por isso. Não vou continuar com a novela. Isso é o que vem aí. Só que isso já não é mais caso isolado. Um homem com o perfil do Ebenezer, um homem com o perfil de alguns que nós conhecemos que tem uma vivência que não se restringiu ao ambiente eclesiástico ou à igreja, que lê, que se informa, que estuda, que sabe o que está acontecendo, ele vai ser cada vez mais cortejado para um atendimento pessoal, para um acompanhamento de vida. E é preciso que a gente esteja atento a isso. Uma visão, um conceito mais amplo de acompanhamento, de discipulado cara a cara, de percepção da realidade dentro da qual aquela pessoa vive. Sem contar em questões que nós paramos no espaço como liturgia, como uma celebração altamente previsível, extremamente passiva, em que o indivíduo entra e não faz nada e vai embora sem fazer coisa nenhuma. Que está muito distante da percepção do que seria uma liturgia contemporânea, viva, com participação. Ninguém aguenta mais ser passivo. Quando você tem um dia a dia profissional, empresarial, que satura sua mente de informação 24 horas por dia. E quando você chega num lugar que você não faz nada, que a sua mente em 5 minutos já foi embora. E depois você não traz mais. Que Deus nos dê sabedoria, humildade e coragem para enfrentar o que vem por aí. Porque não é necessariamente mal o que vem, ou essa mudança. O mundo está correndo e nós não vamos poder ficar para trás. Se nós não tomarmos algumas providências, ficaremos. Eu acho... eu nunca estive fora da igreja. Eu amo a igreja. Eu vou estar dentro dela até o último dos meus dias. Por isso que eu me sinto livre para dizer algumas coisas. Porque não é alguém que ficou do lado de fora tirando pedra.
As minhas maiores alegrias na vida foram vividas na igreja. As minhas maiores dores também. E eu acho que o que nos dá a autoridade para falar é o amor e o compromisso de estar lá e de nunca sair. Isso é que nos leva a fazer essa análise, às vezes contundente, mas sempre amorosa, sempre recheada de desejo de que dias melhores virão. E ao encontrar uma juventude que vai surgindo de alguns pastores, entre os quais vocês, para quem eu não tenho nenhuma dúvida de dizer, está aqui a tocha, leva para frente. A igreja institucionalmente vai muito mal. Eu diria que ela está agonizando. Em contrapartida, o reino de Deus nunca esteve tão bem, tão triunfante na terra, porque essa é a parte dele, e a parte dele não falha, não falhou e não falhará. Desculpem essa introdução, mas eu precisava fazê-la.